de olho aqui para admitir o pessoal, você entendeu? Se você puder fazer a prece, eu faço o encerramento. Claro, a gente faz sim. Pessoal, então vamos lá, né, dar início ao nosso estudo desta noite aqui no Francisco de Assis, pedindo ao Cristo Jesus que possa neste momento inspirar os nossos corações e mentes, trazendo a cada um de nós as vibrações da sua luz, que possamos aprender, comentar, descobrir as histórias do Cristo, que se refletem na nossa intimidade, na nossa necessidade, e que possamos juntos caminhar rumo ao bem, à luz e ao amor. Abençoa, Senhor, cada família, cada lar. Abençoa todos nós que aqui estamos, em busca das Tuas mãos e, sobretudo, do Teu consolo. Divino amigo, fica conosco e nos abençoe cada vez mais, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, palavra estava contigo continua. Beleza. Manda ver. Então tá, né, gente? Então a gente vai fazer o estudo de hoje, né? O nosso tema de estudo é falar da família de Jesus, né? Isso, Alan? Né? Nós vamos falar da família de Jesus, né? Que é um tema aí que remete à nossa própria família também, né, gente? A gente sabe que tudo que vivencia o Cristo, né? Tudo que o nosso mestre fez e faz, né? É reflexo de luz pra gente. E aí a gente, né, quando a gente vai estudar, né, a figura de Jesus e as suas relações e as suas ações, né, nós vamos lembrar que Jesus também caminhou, né, pela terra como nós, né, também caminhou, e como todos nós, Jesus não prescindiu da família, né, da estrutura familiar que o recebe, né, e que vai estar com ele na sua caminhada de encarnado, né. Então a gente vai tentar passar um pouquinho, né, sobre essa situação, né, lembrando que um espírito da envergadura do Cristo, né, um espírito que já está num nível evolutivo igual a Jesus, ele não tem as mesmas necessidades que nós temos, né, apesar de que, né, dentro dali da expressão do seu amor, dentro da expressão, né, do seu carinho, ele também, né, decide passar, né, pela experiência terrestre, ou seja, pela encarnação, assim como nós, né, e dentro desse processo, né, dessa situação de encarnação, né, nós vamos ver Jesus, né, interagindo com pessoas que são próximas a ele, né, interagindo com companheiros, com pessoas que vão ser ali, né, os membros do seu grupo mais próximo, né, e a gente sabe que tem alguns personagens ali que são mais famosos, outros nem tanto, né, e conforme, né, era muito comum na época, né, de Jesus, as famílias eram muito grandes, né, até porque na época de Jesus a mortalidade infantil era altíssima, né? Há 2000 anos atrás, né, a taxa de mortalidade infantil era mais de 50%, ou seja, né, então assim, de cada 10 crianças que nasciam, com certeza 5 não chegavam nem aos primeiros 3 anos de vida, né? Dadas as condições de higiene, dadas as doenças, dada uma série de coisas, né, a falta de tratamento médico, né, que era quase que, né, um curandeirismo, assim, apesar que havia médicos, né, o Lucas vai brigar comigo, né, ele estava lá, né, mas havia médicos, né, mas claro que havia uma falta de recurso muito grande, né, nesse sentido, e então muitas crianças morriam na infância. E entre o povo de Israel, né, que era a região onde Jesus estava vivo, a raça, né, o povo que o recebeu, né, era muito valorizado, tá, as famílias grandes. Tá? A família grande era sinônimo de uma bênção, ou seja, um homem ter muitos filhos queria dizer que ele era um homem, né, que diante do mais alto, né, diante de Deus, era alguém abençoado. Tá? Então, né, a gente vai começar a falar aqui dos personagens da família de Jesus, né, para depois a gente entrar em outras questões aí que tem a ver com a questão familiar. Né? Todo mundo conhece Maria, né? O principal personagem, né? Porque foi imortalizada junto à figura do Cristo, né? Então a figura de Maria ela vai estar sempre associada a Jesus, né? Isso tem vários motivos, inclusive motivos de ordem religiosa, tá, gente? A religião cristã, para ela ter uma penetração no Império Romano e na Grécia, tá? Jesus precisava de uma companhia feminina, né? Porque os deuses gregos sempre se apresentavam em par. Né? Então Zeus tinha lá a Hera, né? A Artemis e Apolo, que eram irmãos, né? Ísis e Osíris. Então os deuses, para eles entrarem dentro da cultura grega ou da cultura romana, né? Eles tinham que ir sempre em dois.
Como Jesus não tinha uma companheira, né, não tinha uma crista, né, ou um ser feminino que o acompanhasse, né, eles elegeram Maria, a mãe dele, para assumir esse papel. E por isso que o culto de Maria cresce tanto, né, junto do culto de Jesus. Né? E aí, né, além de Maria, né, que eu acho que a gente nem precisa falar dela, que Maria merece um estudo só dela, né, nós também vamos ver a figura do José, né, o pai de Jesus. Né, de acordo com a informação da espiritualidade, José, né, que era um homem, né, de origem simples, né, apesar de que não era pobre nem miserável, tá, gente? José, por ser carpinteiro, ele tinha uma profissão e isso era algo, né? Então o José era um profissional gabaritado naquela época, né? Porque um carpinteiro, alguém que tinha uma profissão familiar, não passava fome, tá? Então José não era, nem nunca foi uma pessoa miserável. Jesus nunca foi miserável nem passou fome, tá? Muito pelo contrário, tá? A condição de Jesus lhe permitia ter uma certa autonomia, haja vista que ele consegue depois, né, sair ali pregando e ainda deixa Maria ali protegida ali, né? Então Jesus, ele tinha recursos, né, pela questão da profissão e do trabalho das mãos dele, tá? Então nós vamos ver o José, né? É claro que depois, com a transformação de Jesus uma figura divina, né, eles tiveram que meio que jogar o José de escanteio, né, porque o José se tornou uma figura ali, vamos dizer assim, desconfortável, né? Como é que eles vão falar que Jesus é filho de Deus? Tem o José que é o pai. Então houve um processo, né, assim como Maria teve um processo de ser ultravalorizada, né, o José teve o processo contrário de ser meio jogado para escanteio, né, ficar ali como quase que um personagem, né, secundário na história de Jesus. Mas, né, isso hoje aí com a informação espiritual já está sendo, né, modificado. Né? E vamos lembrar que Jesus e Maria, eles estavam sozinhos no mundo, né? Eles tinham seus pais, né? Na Bíblia, né, fala o nome do pai de José, né? O pai de José chamava Jacó, tá? Não confundir com Jacó hebraico, né? Porque os judeus eles repetiam muitos nomes, né? Então o avô paterno de Jesus se chamava Jacó, tá? Não tem o nome da avó porque os nomes femininos, as mulheres não eram consideradas relevantes aí nas genealogias, né? E sobre Maria, né, nós vamos ver que Maria já tem mais a família de Maria é mais ampla, né? Nos evangelhos conta de uma irmã de Maria que também se chamava Miriam, né? Na verdade o nome de Maria é Miriam, né? Ela tinha uma irmã que também se chamava Miriam e essa irmã era casada, né, com um irmão do José, ou seja, né, o José e o irmão casaram com duas irmãs, tá? Então isso, né, então essa irmã Miriam, ela era, né, era chamada de Miriam, esposa de Cleófas, tá? Esse Cleófas seria irmão do José, tá? Do pai de Jesus, tá? E esse Cleófas, e além disso, Jesus tinha primos, né? E dois desses primos são muito famosos, que é o Tiago, né, chamado Tiago Menor, né? Que quem já leu o livro Paulo Estevão, ele aparece muito no livro Paulo Estevão, tá? E o irmão dele chamado Judas de Alfeu, né? Que na nossa tradução aqui a gente chama de Judas Tadeu, tá? Então o Judas Tadeu e o Tiago chamado Menor, né? Que na verdade fez muito mais do que o maior, mas, né, é para ficar a questão mesmo de identificação, tá? Não era o sobrenome dele, era só uma forma de identificar, porque tinha dois, né? Tinha o Tiago, irmão do João Evangelista também, né? Então o Tiago, esse Tiago Menor, e o Judas Tadeu eram primos irmãos de Jesus, eles eram filhos, né, dos irmãos dos pais de Jesus, tá? E também viviam em Nazaré, né? A tradição da Igreja Católica, aí já é uma coisa de tradição, não tem um registro histórico, né, confiável sobre isso, né? Diz que os pais de Maria se chamariam, tá, Ana e Joaquim, tá? Tem essa, né, Santana, né, que o pessoal chama isso. Ana e Joaquim seriam os pais de Maria, mas isso não tem informação histórica confiável. Isso aí é mais uma tradição da Igreja Católica, né? Fruto da famosa Santa Helena, né? A Santa Helena era uma santa muito interessante, né, que ela era mãe do imperador romano, né, e ela converteu ao cristianismo, e uma vez ela visita Israel, né, isso 200, 300 anos depois da morte de Jesus, ela vai visitar Jerusalém para conhecer, ela era cristã, né, e ela tinha uns delírios, assim, ela saía na rua, assim, ela via os lugares e falava, foi aqui que Jesus pregou, foi aqui que Jesus fez isso, e aí o pessoal ia construindo igreja, né, então todos os lugares que são locais de peregrinação são frutos, né, dessa santa. Ela ia nos lugares e ia apontando. Como ela era mãe do imperador romano, ninguém questionava ela. Falava, Jesus morreu aqui. Né? E depois mostrava, não, Jesus morreu 1 quilômetro de distância desse lugar. Mas como ela era a imperatriz, né? E essa mesma santa, né, foi santificada depois de morta pela igreja, né? Porque era mãe do imperador, né?
ela definiu que o nome do pai e da mãe de Maria, tá, eram Joaquim e Ana. Não sei porquê. Às vezes até pode ser uma questão mediúnica, né? Ela pode ter percebido isso, a gente não pode descartar, né? Porque a gente sabe que a mediunidade existe aí, né? Mas não se tem um registro na Bíblia do nome do pai, né, e da mãe de Maria, né? Porque não era considerado relevante isso, né? Como a gente falou, né? A genealogia seguia a figura masculina. Então tem o nome do pai e tem o nome do avô de Jesus, né? Que é o nome do avô de Jesus paterno, esse tem na Bíblia, é o chamado-se Jacó, tá? Que era também carpinteiro, tá bom, gente? Então esse registro a gente tem. Então nós vamos ver que na cidade de Nazaré, né, que é onde vivia, né, a família do José, né, e também devia viver a família da Maria, né, que é uma cidade muito pequena, tá? A vila de Nazaré, se tivesse ali umas 20 ou 30 casinhas, era muita coisa, né? Ou seja, a tendência é que todo mundo ali fosse meio que parente, tá, gente? Então Jesus, ele estava ali dentro de um círculo familiar, e a gente pode imaginar, né, como as famílias eram muito grandes, né, que o José devia ter vários irmãos, que a Maria também devia ter outros, que não aparecem, talvez porque não foram relevantes na história, não tiveram participação ali, né? E os evangelistas não colocam os nomes porque, né, não era tão importante. O caso de Jesus em particular, né, dele ser filho único, era algo que era até uma questão, né, que deixava a família dele como uma família de segunda classe, tá, gente? Porque, né, existia ali, né, toda uma crença de que a bênção de Deus estava na quantidade de filhos. Ou seja, quem tem muito filho é muito abençoado. Quem tem pouco filho é porque Deus não gosta muito de você, tá, gente? Então nós estamos falando aqui dessa questão da família, né, de Jesus, né? Outra coisa que a gente tem que lembrar, né, quando a gente estuda sobre isso, também é a questão de Jesus teve irmão, né? O que é irmão? Jesus teve irmão, Maria e José tiveram outros filhos, né? Quando você pega a visão da Igreja Católica, né, dentro da Igreja Católica, o pessoal até treme quando fala de irmão de Jesus, né? Porque Maria, né, concebida sem pecado, virgem eterna, né? Tem o dogma lá de Maria virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus, né? Que seria uma coisa bem interessante como é que isso aconteceu, né? Para ela se manter virgem antes, durante e depois, né? Depois, né? Complicado, né? Mas isso é um dogma religioso que a gente, né, que a Igreja Católica tem. E na Igreja Evangélica, né, tem, né, a ênfase em que Maria teria tido outros filhos, até mesmo para diminuir a figura de Maria como santa, tá, gente? Porque na Igreja Evangélica é mal visto, né, que Maria seja um ser acima da média. Então Maria tem que ser a mãe, a serva fiel ali, e ela já fez a parte dela de ter Jesus, então ela volta a ser um ser humano normal, né, para poder meio que confrontar essa ideia do culto mariano que tem na Igreja Católica. A Igreja Católica cultua demais, né, e os evangélicos queriam diminuir isso, então eles materializam demais. Mas o que a gente tem de informação espiritual, né, e até de estudos, né, que são feitos aí hoje em dia, é que Jesus era filho único, tá? Existe lá várias situações lá, falando, José tinha filhos antes, né, José tinha filhos depois, José teve o mesmo filho com Maria, mas o que acontece? Hoje é quase que consenso, né, de quem estuda, que os que são chamados de irmão de Jesus na Bíblia, na verdade, são os outros parentes, tá, gente? Né, eu acho que a gente já até fez estudo sobre isso, porque o vocabulário, né, ou seja, o idioma de Jesus, que é um idioma chamado aramaico, ele não tinha palavras para definir parentes como nós temos no nosso no português. Por exemplo, hoje, a esposa do meu irmão, ela é minha cunhada. Não existia uma palavra para cunhado na língua de Jesus, né? O irmão da minha mãe é meu tio. Não existia uma palavra para tio na língua de Jesus. O filho do irmão da minha mãe é meu primo. Não existia na língua de Jesus uma palavra para se definir primo, tá? Eles usavam, para todos esses parentes, eles usavam o termo irmão. Então, meu cunhado, qual que é a palavra que eu usava? Irmão. Meu primo, qual que é a palavra que eu usava? Irmão. Meu tio, qual a palavra que eu usava? Irmão. Meu sobrinho, não tinha uma palavra para sobrinho, tá? Não tinha no idioma deles, né? Qual que é a palavra que eu usava? Irmão. Por isso que os cristãos, né, veio isso depois, com o tempo, isso ficou, né, esse hábito dos cristãos se chamarem de irmãos, né, do fratelli, lá dos italianos, né, dos fratres ou dos frades, né, que vira depois, né, porque os cristãos eram irmãos, ou seja, eram da mesma família, tá? Então, o hábito dos cristãos se chamarem uns aos outros de irmãos vem dessa questão do vocabulário de Jesus. Todo mundo era irmão, né? Então nós somos tudo irmão, tá? Só que o irmão, né, dentro da nossa concepção de idioma, irmão é aquele que é filho do nosso pai ou da nossa mãe, né? Por exemplo, meu pai tem um filho, ele é meu irmão. Minha mãe tem um filho, ele é meu irmão. Pronto, tá definido, tá? Na
no entendimento, né, no idioma de Jesus também era definido, só que não tinha uma palavra para definir, né? Então, assim, então todo mundo que era parente, não era mãe, pai, avô, né, era irmão, tá? Então, ou filho, né, era irmão, tá? Então é por isso que gera essa confusão. Jesus tem um monte de irmão que aparece, que desaparece, que vem, que vai, né? E uma das coisas também que marca o fato de Jesus não ter irmãos, né, é a preocupação de Jesus na cruz de deixar o João Evangelista com a mãe dele, né? Por quê? Se Jesus tivesse um irmão que pudesse cuidar de Maria, né, ele ia virar para o João Evangelista e falar assim, filho, tua mãe, mãe teu filho. O que ele fez? E fala que o João levou Maria para casa dele. Vocês imaginam que se Maria tivesse outros filhos, os filhos dela iam deixar o João carregar Maria? Tipo assim, leva a nossa mãe embora com vocês, né? Na verdade, quando Jesus faz isso, ele está o quê? Ele está reunindo dois espíritos ali que tem uma ligação espiritual antiguíssima, né? E ao mesmo tempo ele está tomando conta da figura materna dele, porque ele sabia que na sociedade que ele vivia, uma viúva sem filhos, né, ia ser alvo fácil para qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de injustiça, né? Então ele pede para o João cuidar da Maria, né? Então, assim, claro que eles já devem ter tido essa conversa antes, né? Não é uma coisa que apareceu ali no alto da cruz, né? Jesus, ele não ia fazer a coisa de sopetão, né? Então, assim, é claro que ali ele reforça uma questão afetiva entre os dois, tá? Então, assim, por isso que o João pega a Maria e leva com ele, tá? Porque dá-se a entender que Maria não tinha outros parentes ali próximos, tá? Maria podia morar com o irmão, com a irmã? Dificilmente, tá, gente? Dificilmente, tá? Uma viúva, normalmente, ela ia morar com um filho, ou ela ia pra rua da amargura mesmo, tá? Então é uma situação muito complicada, tá bom? Então, é nesse sentido aí, né? Nós estamos passando aqui, falando um pouco da família de Jesus, né? E outra coisa que às vezes chama muita atenção da gente é porque Jesus nunca se casou, né? Eu acho que isso é um tema polêmico da doutrina espírita do Evangelho, né? O Emmanuel fala pra gente lá numa das obras dele que a humanidade perde muito, né, pelo fato do Cristo não ter se casado, porque ele poderia ter deixado para o mundo, o Emmanuel fala assim, que lição a humanidade teria se Jesus tivesse sido casado, né? O que a gente ia aprender com Jesus pai e marido, né? Imagina os exemplos que ele ia dar, né? Nós perdemos, né? Mas Jesus se casa, né? Exatamente por quê? Em primeiro lugar, porque a vida dele não comportaria esse tipo de situação, né? Ele estava ali com uma missão específica e ele sabia que ele tinha data de validade, vamos dizer assim, né? O desencarne de Jesus não ia tardar. Mesmo que ele não fosse crucificado, isso é uma informação que a espiritualidade traz pra gente, né? Se Jesus não tivesse sido crucificado, todo mundo tivesse dado, né, aceitado tudo que ele falou, ele ia morrer no dia da ressurreição, tá? O corpo dele não ia aguentar aquilo que acontece com o corpo dele praticamente desmancha, né? E vira luz, né? Ia acontecer com ele encarnado, tá? Porque o corpo dele já estava ali na data limite ali dele ali, né? Porque, como diz lá os amigos espirituais, é quando você pegar o sol e colocar dentro da garrafa, né? Por mais resistente que a garrafa seja, ela vai começar a rachar e uma hora ela trinca e não aguenta, né? É o estado do corpo de Jesus, tá? Naquele momento ali. Por isso que Jesus falava sangue, tem uma série de outras questões ali, mas que não é o nosso objetivo, né? Nós estamos falando aqui da família do Cristo, tá? E quando a gente pensa, né, nessa questão de Jesus se casar, vamos lembrar também da condição espiritual de Jesus, né? Jesus é um espírito que já está acima da condição humana. Então essas questões de casamento, de relação homem e mulher, já estão muito aquém, né, do que o espírito de Jesus é. E ele não era a missão específica dele, né? Então ele não tinha interesse nisso, até porque, né, seria até um problema se ele deixasse uma descendência, né? Porque o descendente de Jesus ia ser alguém que ia ser idolatrado, né? Imagina, se tivesse um descendente de Jesus desde aquela época, né? O mundo ia ajoelhar no pé dessa pessoa, por mais, né, perniciosa que essa pessoa fosse. Imagina, um psicopata reencarna lá 100 gerações depois e ele tem lá o sangue de Jesus. Ele ia fazer a barbaridade, né? Ia ter gente que ia apoiar porque o cara descende de Jesus. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, Jesus também não se preocupou com isso. Não era o objetivo de reencarnação dele, tá, gente? Ele não estava ali para isso. Tá bom? Pessoal, nós estamos falando, né, da família de Jesus. Se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Se não estiver falando aqui, acaba que, né, o assunto até acaba, né? Apesar que é um assunto muito, muito longo, né? Outra coisa que a gente sempre, né, vou pegar o sistema polêmico tudo, tá, gente? Outra coisa que a gente sempre estuda, né, e a gente tem uma certa dificuldade de lidar é com a concepção de Jesus, né? Ou seja, Jesus na Bíblia, né, e é o que é passado pra gente, né, é que ele tem uma concepção milagrosa, apesar de não falar em nenhum momento que José não era pai de Jesus, né?
né? Apesar que tem uma tradução da Igreja Católica lá que fala filho como se julgava de José, né? Tem uma parte lá que escreve assim. Mas no original do hebraico, do grego, não tem. Isso aí foi uma coisa que é uma interpolação que eles colocaram depois, né? Eles fizeram uma tradução e colocaram isso, tá? Até porque se Jesus não tivesse pai, ele seria um bastardo do ponto de vista da estrutura social onde ele vivia, né? E os bastardos não tinham papel nem vez, tá? Se os estrangeiros eram mal vistos pelos judeus, os bastardos então não tinham direito de nascer gente, tá? Então Jesus não poderia ser um bastardo, né? Então assim, o que aconteceu foi que com o tempo, né, depois que Jesus se tornou, né, uma figura mítica, né, o pessoal começou a criar um mito em torno de Jesus, né, eles começaram a querer transformar Jesus num deus, né, mais uma vez a interferência grega da coisa, né, os gregos aí, né, Lucas, esses gregos aí são, né, prontos demais, né, eles deram uma origem divina para Jesus a lá os heróis gregos, né? Era muito comum na Grécia, né? Os Zeus descia de vez em quando, né? O Apolo lá, né? Até as deusas de vez em quando aprontavam uma e outra ali. Tinha um filho, tinha lá o semideus lá, que era o filho do mortal com Deus. Aí veio o Hércules, o Aquiles, né? Que era filho de uma deusa. Veio lá tantos heróis gregos aí, né? O Heitor, veio lá o Enéas, né, que era filho da deusa Afrodite. E aí o que acontece? Né? Se Jesus era um ser divino, ele tinha que ter um pai divino. Então eles fizeram uma história mais ou menos igual tinha na mitologia grega. Deus desceu, Maria engravidou, Jesus está lá, um semideus lá, né? Metade Deus, metade humano. Dentro para os gregos aquilo era tranquilo. Tá? Então aquilo ali foi mais uma criação dos gregos para poder ficar mais, vamos dizer assim, dentro daquilo que eles estavam acostumados, né, ou da crença deles, do que uma realidade em si, tá, gente? Então esse processo aí de transformar Jesus numa divindade, né, foi uma questão muito mais de necessidade lá do conteúdo da época, né, do que algo que fosse real mesmo, né? O que a gente tem de informação espiritual é que Jesus era filho de Maria e de José, tá? Então, assim, não existe nenhum tipo de... né? Então, assim, muitas vezes a gente tenta até... né? Tem muito espírita que gosta, né? Tem uma dificuldade de lidar com a tradição católica, né? Então ele não consegue desapegar daquilo. Então eles tentam criar uma teoria ali, mais ou menos, que Jesus é diferente e tal. Mas na verdade, o que a gente sabe, não. Jesus é filho de José e da Maria, tá bom? Até porque o casamento na época de Jesus era diferente do nosso, tá? Casamento na época de Jesus, ele era um contrato que muitas vezes nem cerimônia tinha. Ou seja, o rapaz chegava lá na casa da moça, né? Falava assim, eu quero casar com a sua filha, o seu Ibrahim, né? Aí o Ibrahim trazia, ó, tem aqui a Maria, tem a Ana, tem a Joaquina aqui. A Maria é a mais velha, tem que casar ela primeiro. Primeiro casa mais velha. Aí o cara fala, ó, eu vou casar. O pai fazia um contrato, os dois conversavam, falavam assim, a partir de hoje vocês são noivos, tá? Mas o noivado já era considerado o casamento. Tanto é que o rapaz podia morar na casa da família, ou ele podia pegar a moça e levar para casa dele, tá? No noivado. Ou seja, era muito comum que se tivessem relações sexuais durante o noivado, tá? Porque não era igual a gente, né? Aí o que acontecia? Normalmente a comunidade daquela região, né? Por exemplo, Nazaré, né? Ou Belém, ou Jerusalém se reunia e aí construía uma casa para a família, se ela tivesse condição para isso, né? Coisa que a família do José tinha, né? Eles construíam uma casa e depois que a casa ficava pronta, né, tinha uma cerimônia de levar os noivos para a casa nova. Por isso tem o nome casamento, tá? Né? Que é levar o noivo para casa, tá? Ou seja, o casamento que a gente tem hoje, né? Que pelo menos, né, teoricamente falando, né, aquele casamento que o noivo vai lá com a noiva só depois que eles se casam diante do padre ali que eles estão casados, não funcionava daquele jeito na época de Jesus, era diferente, até porque não tinha padre, né, gente? Eles iam lá no rabino, lá, fazer uma cerimônia, mas era depois, tá? Então, quando Maria fica grávida, Maria fica grávida dentro desse momento aí, tanto é que ninguém estranha, né? Vocês vão notar que ninguém fala que Maria está fazendo adultério, nem nada disso, né? Ainda mais numa sociedade extremamente preconceituosa como era da época, né? Então, assim, então vocês vão ver que ninguém questiona esse fato, porque é um fato comum, corriqueiro. Tá? A moça ficar grávida ali entre o noivado e o dia lá de mudar para casa da família. Então isso é uma coisa corriqueira. Até porque eles eram considerados casados para todas as, vamos dizer assim, as responsabilidades religiosas e legais da época, né? Que era muito pouco. Né? Então, assim, o casamento... Marcelo, Pode falar. essa
Essa concepção é a mais natural, né? E a gente até entende por que é do interesse de colocar, né, a concepção de Jesus como algo divino. Mas quando você pega a Bíblia lá, ipsilíteres, né, no Mateus, lá no capítulo 1, versículo 18, fala assim, ó, a concepção de Jesus foi dessa maneira. Estando Maria, sua mãe desposada de José, antes de coabitarem, se achou ter ela concebido por obra do Espírito Santo. Não tem nada de errado, não. Ó, ela estava desposada, ou seja, ela estava casada. Desposado é casado. Isso. Eles não coabitavam, ou seja, eles não tinham ido para casa que estava pronta ainda. Ou seja, a Maria ainda morava com os pais. O coabitar ali, tá? Não é o termo de ter relação sexual. O termo que os judeus usavam antigamente, tá? Para dizer que um casal teve um relacionamento sexual, é falar assim, e Abraão conheceu, é conhecer. Fala assim, quando fala assim, fulano conheceu ciclano, pode saber. Já teve relação sexual, tá? Conheceu Abraão, sua esposa. Conheceu Isaac e Rebeca. Conheceu o rei Davi, a Betseba, né? Que era... Aí teve a relação sexual, tá? No caso de Maria, porque a nossa visão, né, ocidental é diferente. Então fala assim, ó, estando desposados, ou seja, eles já estavam casados, tá? Eles já estavam no processo de noivado, que é o casamento deles. Mas eles não coabitavam, ou seja, eles não estavam debaixo da casa que era deles, dos dois, tá? Mas isso não impedia, né, o contato sexual entre eles, tá? Até tem a conversa de Maria lá com o anjo, aquela coisa, mas, ó, gente, né, a conversa de Maria com o anjo nesse aspecto, nós temos que lembrar o seguinte, né? Essa conversa foi escrita depois por homens, tá? E o que acontece? Eu duvido muito que o Lucas perguntou para Maria se ela estava grávida ou não do José. Né? Porque eu acho que seria até uma falta de respeito, né? Que foi o Lucas que conta essa história, né? Então eu duvido muito a Maria ou o José lá, né? Eu acho que, né, seria uma coisa que seria até uma falta. Hoje seria uma falta de educação, imagina 2000 anos atrás, né? Então ele vai escrever de acordo com aquilo e dentro do conceito dele. Lembrando, né, gente, que o Lucas era grego, né? Então ele escrevia o trem do ponto de vista de um grego, entendendo a cultura dos outros. Tá? Apesar do Lucas ter mãe judia, tá? E conhecer alguma coisa do judaísmo, porque a mãe dele ensinou, ele não era um cara que estava acostumado com os hábitos, com a cultura do povo de Israel, não. Ele conhecia, ouviu falar, né? Então, quando ele vai escrever, principalmente quando ele vai traduzir aquilo para o grego, que é o idioma dele, ele vai escrever de uma forma que os gregos iam entender, tá? E os gregos tinham uma cerimônia de casamento diferente dos judeus. Tá? Então ele deve ter escrito aqui também para não escandalizar o pessoal dele. Porque o objetivo do Lucas era fazer propaganda de Jesus. E não falar de como é que ele nasceu. Tá? Porque isso para nós é muito importante. Na época não era. Tá? Isso é um assunto lateral. Ninguém estava interessado por isso não. Tanto é que vocês vão ver que lá no Evangelho fala muito pouco da infância de Jesus. Porque isso é um assunto também que ninguém queria saber. Não era interessante. Né? Ninguém estava nem aí para criança. Né? Então ninguém queria saber de Jesus criança. Hoje para nós a gente é doido para saber. Né? Mas naquela época, dentro da questão cultural deles lá, não. Né? Criança não fez nada. O importante é quando ele começa a pregar. Você pode ver que não tem relato da infância do Sócrates, não tem relato da infância do Platão, né? Não tem relato da infância de nenhum personagem famoso da época de Jesus. Porque a infância não contava. Não tem o relato da infância do Paulo de Tarso, não tem o relato da infância do Pedro, do Thiago, do João, de ninguém. Porque a infância não contava. É um trem assim que passou. Né? Não tem utilidade nenhuma. Mal eles davam informação. Quando você vai ler a biografia do Sócrates, por exemplo, para a gente poder entender de Jesus, né? A única informação que tem da biografia do Sócrates fala que a mãe dele era parteira e o pai dele era coveiro. Né? Que é uma coisa muito interessante que ele até usava na filosofia, né? Mas é a única coisa. Tá? Ele tinha a mãe era parteira, o pai coveiro, pronto, acabou. Vamos embora com esse negócio aí. Agora o que importa é o ensino do Sócrates. Né? O que ele fez quando ele tinha 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, isso aí. Ninguém estava interessado em saber, não. Pode falar, Janete. Ô, Marcelo, oi, amiga. por que tem aquela parte que fala que José não quis repudiar Maria para não difamá-la? Aquilo ali também é uma questão de tradução ali também. Por quê? Quando você pega isso e você olha com o nosso ponto de vista de hoje, parece uma coisa até legal da parte do José, né? Mas o José ser justo dentro do conceito do povo dele era se ele tivesse pego a Maria em adultério, era arrastar ela para a praça pública e apedrejar ela até a morte. Aí o José assim, nossa, que cara justo. Esse José aí, nossa, que homem de bem, né? Dentro do conceito do povo dele, dentro daquilo que era justo na visão dele e daquele povo que vivia na época, né? Então, o que acontece?
esse seria o conceito de justeza. Só que nós vamos lembrar o seguinte, os evangelhos, né, as versões finais dos evangelhos que chegam até nós hoje são livros que foram escritos 50, 60, 70 anos depois, né? Ou seja, tinha um evangelho original lá do Mateus, do Lucas, do João lá, né? E normalmente o que chega depois é os fragmentos e o pessoal lá em Roma escreve do jeito que eles entendem. Então esse conceito de honradez do marido, né, é um conceito romano. Então nós podemos imaginar, né, quando o pessoal faz crítica textual, eles pegam exemplo, o que o pessoal fala? Olha, o texto chegou, né? Imagina que passa lá 20, 30, 40 anos lá em Roma, né? Os apóstolos já morreram, né? As fontes de conhecimento já morreram. Aí o cara pega aquele texto, ele conhece a história oral e ele vai escrever aquele texto, ele vai escrever o quê? Dentro do conceito romano da coisa. Então, para o romano, né, um homem que pegasse uma mulher em adultério, né, ele ser bonzinho era perdoar. Para um judeu, ele ser bonzinho era matar ela. Tá? Então, assim, então a pessoa que reescreve, né, que organiza aquele texto depois, que é o que a gente vai ler hoje, né, ele vai escrever de acordo com aquilo que ele acredita. Quer ver um exemplo muito interessante para a gente poder entender como é que é essa mudança? Vocês já viram imagem, né, principalmente pintura, retratando a época de Jesus, da Idade Média, né? Quando você pega umas pinturas, é bem interessante. Você vai lá e digita lá uma passada da vida de Jesus na Idade Média, pintado na Idade Média. As pessoas na época de Jesus se vestem como as pessoas da Idade Média, né? Então tá lá, crucificação de Jesus, todo mundo vestido igual era na Idade Média, né? Jesus vestido com a roupa assim, parecendo um homem lá do século XII, XIII, né? Parecendo alguém da Europa medieval. Maria vestida igual a mulher da Idade Média. Por quê? Porque o pessoal da Idade Média não sabia como é que o povo de Jesus se vestia, então eles achavam que vestia igual a eles. Então grande parte das representações artísticas que nós temos, né, sobre a vida de Jesus, você bate e fala, mas esse pessoal tá usando umas roupas esquisitas. Tem essa roupa aí, não tem a ver com a época de Jesus, não. Se você conhecer minimamente de história, você vai perceber que muitas, né, hoje não, que a gente já conhece, então o pessoal representa melhor, né? Mas a maioria, eles representam do jeito que era na época deles, ou seja, eles não conheciam. Então fala assim, uma mulher, ele pintava a mulher igual era a mãe dele, igual era a vizinha dele, igual ela se vestia. Como é que Maria e Jesus pintavam a mulher da época do cara com o menino no colo, vestido igual alguém que vivia na época dele, igual a vizinha dele da esquina, né? Por quê? Porque eles não imaginavam e não sabiam como era o vestimento das pessoas da época de Jesus, ninguém sabia. Depois, agora na nossa época, teve, né, estudo, aquela coisa toda que a gente descobriu, mas até 80, 60 anos atrás, não, ninguém sabia. Né? E aí entra também essa questão da visão religiosa. Quando você vai ler um livro, muitas vezes o autor ele vai modificar aquela história, né, de acordo com o preconceito ou com o entendimento cultural que ele tem, né? Por isso que muitas vezes alguns conceitos ali ficam estranhos, né? E aí fica meio conturbada essa questão, né? Mas vamos voltar aqui para a questão da família, né? Que eu acho muito interessante porque tem uma passagem no Evangelho muito intrigante, né? Que é quando, né, duas também que são polêmicas. Primeiro, né, quando Jesus está lá nas bodas de Caná, né, está na cidade de Caná, que é uma aldeiazinha minúscula que também ficava próximo ali na Galileia, né, e quando ele chega lá na cidade de Caná, né, que Jesus se refere a Maria, tipo assim, mulher, né, que tem o eu contigo, né, Jesus chama Maria de mulher, né, e aí a gente olha aqui e fala, nossa, Jesus era grossão com a mãe, né, Jesus deu uma cortada, não chamava ela nem de mãe, né, mulher, né, tipo assim, né. Outra vez, nós vamos lembrar, né, que é questão de vocabulário e tradução. Tá? Então, a palavra que Jesus usa com Maria, o pessoal traduziu por mulher. E para nós, quando a gente se refere à nossa mãe como mulher, é agressivo. Né? Na época de Jesus, tinha outros significados. Né? Então, muitas vezes, a gente perde, às vezes, o contexto ou o entendimento de alguma situação do Evangelho, porque nós não conhecemos bem, né, a forma que o pessoal vestia, o pessoal pensava. Isso parece que é um detalhe bobo, mas isso fala muito da gente. Né? Imagine, por exemplo, né, para a gente poder entender, né, nós estamos aqui em Minas Gerais. Né? E aqui em Minas Gerais, né, a gente tem um sotaque característico, né? Então eu falo uai, né? Eu falo trem, eu falo nós vai, nós vem, né? Que é o nosso sotaque aqui de Minas Gerais, né? Então eu falo assim, não, gente, Jesus veio no trem ali, tá? Imagina isso para uma pessoa que é do Rio Grande do Norte, lá do Nordeste. Então muita coisa que eu vou falar e vai ficar, o que você disse?
aí ele vai tentar interpretar da forma como ele entende. Imagina, por exemplo, o contrário. Alguém lá do Rio Grande do Sul começa a falar com a gente aqui e eu tento entender da minha cabeça de mineiro aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui no mesmo país, falando o mesmo idioma. Imagina, né, você com séculos, às vezes, de diferença, né, sem conhecimento do idioma dos outros, aí você começa a chutar os termos. E isso vai passando para frente. Às vezes desfigura todo o texto, né, que estava ali no original, né, se perde muito daquilo porque a gente não conhece, né, o objetivo daquilo. Então Jesus estava lá nas bodas e chama Maria de mulher. Mulher é uma forma carinhosa de se referir, né, à figura feminina, né? E só de Jesus falar com Maria, tá, gente, já era um sinal que Jesus era um cara super gente boa, porque os judeus não conversavam com mulher, tá? Raramente, tá? Então, assim, na Galileia era mais liberal um pouquinho, tá? Mas era muito mal visto. Então Jesus, nem se ele fosse um cara justo dentro do conselho da época dele, né? Ele não ia nem responder a mãe dele, tá? Porque ele não se fala com mulher, né? Principalmente em público, tá? Então Jesus chamava Maria de mulher na frente de todo mundo, quer dizer assim, nossa, esse cara é carinhoso demais com a mãe, ele tá até afrontando a nossa norma social aqui, né? Esse cara aí é até inconveniente, tá? Olha só, ele conversa com a mãe dele na frente de todo mundo, que absurdo, né? Seria isso a visão na época, tá? Outra situação, né, é quando Jesus fala dos parentes dele, né? Vocês vão notar que várias vezes aparecem alguns parentes de Jesus, né? E em uma das situações fala que os parentes dele que iam tomar ele à força, né, para poder, né, porque ele tinha perdido a razão, né, perdeu o espírito, né? Perder o espírito fica maluco, tá? Né? Então, assim, como nós sabemos, Jesus tinha muitos parentes, né? E nem todos os parentes sintonizavam com as ideias dele, tá? Existia, né, segundo aí a espiritualidade, né? Os parentes de Jesus sabiam dessa questão lá do Messias, aquela coisa toda, né? Mas Jesus, diante da própria família, ele era considerado uma grande decepção, tá? Inclusive, Maria, né, tinha expectativas com Jesus que não foram atendidas, né? Então você pega, né, vamos analisar aqui, né? O que era o Messias para os judeus? O Messias era um cara que ia ser poderoso, rico, né? Ia ser um rei muito, né, magnífico, tudo material. E aí vem Jesus, que é um Messias espiritual, né? Um Jesus que não quer sentar em trono, que não quer ser rei do mundo, que não quer mandar em ninguém, que não quer riqueza, né? E aí vem toda, né, Maria faz toda aquela construção, ela fala, gente, eu vou ser a mãe do Messias, olha só as coisas que estão acontecendo aqui com a gente aqui, né? E aí a família da Maria cresce o olho, fala, peraí, esse cara vai ser o Messias? Cadê, né? Então eu vou ser primo do Messias, eu vou ser, né, eu vou ser irmão do Messias, olha só, né? Eu vou ter uma coisa aí, vou ter um, né, vai ter um faz-me rir aí com esse negócio aí, né? E o tal do Messias não aparecia nunca, né? Porque a questão de Jesus é espiritual e não material, né? O caso de Maria, a gente pode até entender, né? A gente vai ver até no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, tem até um comentário do Kardec sobre isso, né? Fala que Maria não entendia muito bem a missão de Jesus, né? Até porque, né, gente, a gente tem que lembrar o seguinte, Maria teve Jesus com 12 anos de idade, né? Então você imagina uma menina de 12 para 13 anos de idade, o que ela conhecia do mundo, né? Assim, semi-analfabeta, né? Criada ali numa condição de repressão cultural e machismo extremado, por mais que ela fosse um espírito iluminado, e é, né? Ela estava dentro de um ambiente social que era totalmente sufocante para as mulheres, né? Então a forma de Maria ver o mundo enquanto encarnado não diferia muito da forma de uma menina judia da época dela, né? Então assim, ela estava muito ali represada. Depois, com o tempo, né, que ela vai percebendo, né, até porque ela é um espírito, né, com envergadura espiritual que permitia isso, né, à medida que ela vai vendo o trabalho de Jesus, vai convivendo com ele, ela vai modificando o conceito dela do que seria Messias, né? E isso é uma coisa que segundo, né, os amigos espirituais, foi recorrente na vida de Jesus inteira. Tá? A vida de Jesus inteira, ele passou, né, em primeiro momento, uma grande expectativa da família dele, de quando que ele ia virar o Messias, até os apóstolos dele tinham essa expectativa, né? Você vê lá nos evangelhos, muitas vezes os apóstolos se reuniam para dividir o mundo entre eles, né? Você vê lá no livro Boa Nova, né? Você fala assim, o reino aqui, como é que vai ser? O Pedro fala, não, tem as aldeias aqui em torno do lago, né? Já dá para começar aqui, ou seja, eles queriam uma coisa material, né? E aí os próprios apóstolos decepcionam com Jesus em determinado momento, porque cadê, né? Cadê a coroa de ouro? Cadê o trono? Cadê a riqueza, né? E a família de Jesus, que estava menos sintonizada com ele ainda, né? Isso tirando, é claro, aqueles que estavam mais próximos lá, então, Tiago, né? E outros lá, né? Eles também foram se decepcionando com aquilo. Por quê? Porque a expectativa das pessoas é material, gente.
né? Quem já viu a história do Chico Xavier lembra, né, que o pai dele uma vez, né, vira pro Chico e fala assim, tá, você tem esse negócio de mediunidade, isso é muito bom, mas o que nós vamos ganhar? O que sua família vai ganhar com isso? Né? Aqui, ó, será que não dá pra gente vender uns negócios aí, pra gente ganhar um dinheirinho aqui, pra melhorar a nossa casa, aqui, arrumar tudo? Né? Então a família de Jesus tinha o mesmo pensamento. Você não é o Messias? Cadê o ovo caindo do céu? Né? Então, assim, cadê a grana? Cadê o dinheiro? Cadê os escravos, os servos? Cadê os anjos trazendo ovo pra gente aqui? Não tô vendo, não. Cadê? Né? E Jesus lá na dele, lá, né, sorrindo. Né? Então, assim, a convivência, né, que eu acho que é uma coisa também interessante da gente pensar, né, um espírito de luz encarnado, tá? Muitas vezes a família dele não o compreende. Porque o espírito de luz ele não vai viver, e vai pensar, e vai realizar, e vai processar a vida dele da forma como o pai e a mãe materialista, né, quer que ele faça. Então fala assim, imagina, vem um espírito de luz e fala, Marcelo, seu filho vai ter um grande sucesso na sua reencarnação. Né? E aí o espírito fala isso pra mim e vai embora. Né? Aí eu vou ter um filho, a Dina é engravida, né? Aí vai nascer meu filho. Né? Se eu sou um cara muito materialista, como é que eu vou interpretar esse sucesso? Ele vai ser rico, né? Ele vai ser poderoso, ele vai ser uma profissão que vai ganhar milhões por mês, ele vai ser presidente, ele vai ser governador, ele vai ser prefeito, ele vai ter poder, né? Meu filho vai ser um médico famoso, aí vai ganhar aí 70 mil por consulta, né? Se eu sou um cara materialista, é isso que eu vou pensar. O Espírito falou assim, ele vai ter uma encarnação de sucesso, tá? Então aí vai o quê? O que é sucesso pra mim? Aí você pensa, o que é sucesso para o Espírito de Luz? Né? Então, sucesso para o Espírito de Luz talvez seja ter uma encarnação quase como um mendigo e sair distribuindo amor pelo mundo afora. Né? Aí você lê no livro e acha lindo, né? O filho do outro fazer isso. Né? Mas no dia que seu filho vira para você e fala assim, pai, eu vou doar todos os meus brinquedos para os meninos da rua aqui, ó. Né? Aí você já começa... Não é bem assim não, meu filho. Né? Aí a gente vai pensar, por exemplo, no desespero do pai do Francisco de Assis, o Pedro Bernardone. Né? Ele sonhou com um filho, né? Falou que tinha um pequeno Deus nascendo na casa dele e pensou, nossa, vai ser o Deus da riqueza. A nossa grana vai multiplicar. E um menino lá com 18 anos de idade saindo distribuindo as coisas do pai dele. O pai dele manda ele pra fora. Né? Ele é a decepção do pai dele. O Francisco de Assis, que é gente, o Francisco de Assis, que é uma entidade iluminada. Né? Se você perguntasse pro pai dele o que ele achava do filho dele, ele ia falar, meu filho é uma decepção, é um maluco. Né? Meu filho é uma vergonha, meu filho é um... Né, me desafronta, me afronta o tempo todo. Por quê? Porque o filho dele não é o que ele queria. Né? E assim também se dá com a figura do Cristo, quando ele está encarnado. Jesus ele não veio atender as expectativas familiares do grupo no qual ele estava inserido. Ele não veio atender nem a expectativa do povo dele. Né? Jesus veio trabalhar a humanidade inteira. E aí você pensa, né? Então às vezes a gente fala assim, eu queria que meu filho fosse um espírito de luz. Será que eu estou preparado para ter um espírito de luz dentro de casa? Né? Será que eu estou preparado para alguém que não é egoísta, para alguém que não é vaidoso, para alguém que não tem desejos materiais quando eu acho importante exibir o diploma do meu filho para o meu amigo? Né? Será que eu estou preparado para ter um filho, né, que eu vou virar para o meu amigo e falar, não, meu filho está lá no morro, lá morando debaixo da ponte, lá junto com os mendigos, lá porque ele escolheu isso como caminho de vida dele? Será que eu vou estar feliz? Será que eu dou conta? Conceitualmente a gente dá, né? A gente acha lindo, né? Quando a gente lê o livro lá do André Luiz, lá, do Chico, do Divaldo, a gente acha essas histórias maravilhosas, mas será que nós estamos prontos para enfrentar isso dentro da nossa casa? Né? Como que a gente vai lidar, por exemplo, com a criança que não é egoísta? A primeira coisa que a gente ensina aos nossos filhos é ser egoísta. Como que a gente vai lidar com uma criança que não sabe mentir? Você vai parar para pensar nisso? Né? O Espírito de Luz encarna, né? E uma das coisas que os espíritos de luz não sabem, porque já esqueceram, né, porque já superaram, é mentir. E aí nós começamos a ensinar o menino desde pequeno a falar mentira para os outros. E aí o menino começa a ser sincero demais. Aí aquilo começa a preocupar a gente. Fala, nossa, não pode levar um menino não, porque... Né? E a gente briga com o menino. A gente briga com ele porque ele tá certo. Porque nós vivemos numa sociedade que valoriza a mentira. Então você imagina a questão de Jesus. Né? Jesus não mentia. Né? E assim, claro que ele não era ácido, né? Que tem gente que pretende não mentir é ácido, né? A gente joga veneno para todo quanto é lado, né? Machuca os outros. Não é isso, né? Mas imagina como é que é difícil. Olha, uma vez a gente estava conversando com um amigo espiritual, né? Com o Liel. E aí ele falou comigo assim, eu perguntei, Liel, você vai reencarnar quando, né? Você não quer ser meu filho, não? Né? Quem sabe, né? Ele falou assim, meu filho, não vou reencarnar agora não, né? Talvez eu venha como seu neto aí, ou bisneto, mas agora não. E aí eu falei, nossa, mas que legal. Aí ele falou assim, eu vou reencarnar na época que o Francisco de Assis reencarnar de novo.
Aí ele falou assim, é mesmo? Aí eu perguntei, né? Tipo assim, quando Francisco de Assis vai reencarnar? Ele falou assim, ó, em média ele reencarna de 1000 em 1000. Né? Ou seja, ele teve lá, né, em 1200 e alguma coisa, então a previsão da espiritualidade é que o Francisco de Assis reencarna no início do século 22, tá? Né? Tipo ali 2100 e alguma coisa, né? E aí, né, eu falei com ele, mas se você reencarnasse agora, como é que ia ser? Ia ser bom demais. Ele falou assim, não, eu ia ter extremas dificuldades se eu reencarnasse agora. Né? Eu ia ter dificuldade na escola, eu ia ter dificuldade de relacionamento com as pessoas, né? Porque a minha forma de pensar e de sentir, né, é muito diferente da de vocês, né? Ou, né, então, para um espírito reencarnar aqui, ele passa por um processo que não é mole, não. Então, você imagina Jesus vir reencarnar aqui na Terra, né? Então ele vem reencarnar num ambiente que é preparado para ele, né? Porque o povo de Israel foi preparado. O povo de Israel existe para Jesus encarnar ali, gente, tá? O povo de Israel foi feito para receber Jesus, por isso que Jesus encarna lá, né? E eles não deram conta. Aí você imagina, dentro da família dele, né? As pessoas mais próximas dele não entendiam, né? Amavam, mas não entendiam. Você pensa o seguinte, imagina Jesus com José. Imagina. Né? Jesus lá com seus 5, 6 anos de idade começar a falar das perguntas. Pai, o que é isso? Né? Imagina a cara do José, imagina as perguntas que Jesus fazia para ele. O José devia ficar doido, né? Devia falar, né? Vai lá perguntar para sua mãe lá, né? Então, né, quando a gente pensa nessa questão, né, os amigos espirituais até falam isso, né? Que a gente tem que valorizar muito a figura do José, né? Porque imagina, você está na família de 3 pessoas, nas quais uma é Maria e o outro é Jesus. E você é você, esse ser humano normal, igual a gente, né? Porque o José está mais ou menos né, equilibrado com a gente aqui. Você imagina, você dentro da sua casa tem Maria e Jesus, eu sei lá, né, imagina, né, a autoestima dele devia ficar sempre oscilando para baixo, tipo assim, nossa, o que eu sou aqui? Eu sou o bichinho de estimação deles, né, eu sou o cachorrinho aqui de casa, né? Porque a diferença espiritual entre esses seres e ele era muito, 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 muito grande, né? Maria, no espírito, já estava, né, há milênios na frente do José. Jesus, então, né, não tem nem como calcular. E o José aceita, né? E é interessante, né, quando a gente fala do José, a gente pensar que o José, ele aceita e ele se torna uma figura, né, vamos dizer assim, secundária. Ele aceita entrar na história e sair meio que pela porta do fundo, né? Vocês vão notar que José, na história de Jesus, ele sai... Na verdade, não é que ele sai pela porta dos fundos, né? Nós, né, tocamos o José pela porta dos fundos ali, porque ele era meio inconveniente para a estrutura que a gente estava criando, né? O José não encaixava no quadro bonito de Jesus, Maria e Deus, né? Então tinha que tirar o José da história, né? O Diogo está perguntando aqui, fica imaginando o impacto dos parentes de Jesus depois de desencarnar. Ah, mas aí, né, eu imagino que deve ter sido muito grande, né? Até porque, né, aqueles que deram conta de perceber, né? Claro que muitos parentes de Jesus foram percebendo com o tempo, tanto é que vários se tornaram discípulos, né? Tem lá o Tiago, tem lá o próprio Judas Tadeu, tem a própria Maria, tem a própria Salomé lá, ó, a Miriam, né? Tem o próprio Cleófas, né? Que aparecem nos evangelhos, ou seja, a família de Jesus estava muito perto, né? A Miriam lá, que era irmã da Maria, né? Ela estava no pé da cruz, né? A tia de Jesus estava lá, ó. Quando Maria estava lá na cruz com Jesus, ela estava lá junto, né? Ou seja, ela enfrentou o negócio até o fim, né? Então esses espíritos, eles se elevaram ali. Mas é muito difícil. Jesus mesmo, ele faz alusão a isso, né? Quando ele fala da dificuldade dele na terra dele, ele fala assim, o profeta não é reconhecido na sua terra, né? Porque todo mundo estava acostumado com ele ali, né? Então vamos falar já, Jesus, que é cara ali que mora ali na esquina, para, né? Esse cara aí é igual nós mesmo, né? Então vocês pensam, a gente pensar nesse tipo de situação, né? E quando os grandes espíritos encarnam, né, realmente são encarnações de sacrifício, né? Exatamente por quê? Porque nós ainda não estamos preparados para lidar com esses seres que são diferentes, que fogem da caixinha, né? Então às vezes a gente tem um filho que foge da caixinha e às vezes a gente acha que ele está muito errado, mas na verdade talvez ele esteja muito certo, né? Porque os valores dos espíritos superiores não são os nossos valores, né? E às vezes a gente pode, né, isso puxando para a nossa responsabilidade aí como pai, né, como mãe, né, a gente pensar o seguinte, né? O Pedro Bernardone, que era o pai do Francisco de Assis, ele achava que ele estava fazendo o melhor pro filho dele. Estava deixando ele, né, tinha riqueza, tinha poder, eu estou dando pro meu filho o que é, ué? Por que ele fez errado? Mas o filho dele era um outro tipo de espírito, né? Então às vezes você está com um filho que é diferente, né, o que não se enquadra em vários aspectos, mas aquele filho tem uma luz.
é um ser que está ali com uma capacidade, é um ser que está ali com um potencial espiritual, né? Que muitas vezes nós não entendemos, né? E às vezes essa criança, esse ser está ali, né? E a gente acha que a gente tem que consertar ele, quando na verdade nós temos que aprender com ele, né? E hoje nós temos muito isso, né, gente? A gente não tem que conformar todo mundo dentro da caixa, não. Né? Nós somos muito preocupados com a criança estar dentro da caixinha, né? Dela ser igual a todo mundo, né? Mas até que ponto ser igual a todo mundo é bom? Né? Se Jesus fosse igual a todo mundo, ele não seria Jesus. Se o Platão fosse igual a todo mundo, ele seria Platão. Se o Sócrates fosse igual a todo mundo, se o Chico Xavier fosse igual a todo mundo, ele não seria o Chico Xavier. Se o Francisco de Assis fosse igual a todo mundo, ele não seria o Francisco de Assis. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter esses olhos aí de perceber. Né? Porque realmente o grupo familiar não quer dizer que a gente não tem afinidade. Mas muitas vezes a nossa forma e a nossa realidade de vida dentro do ambiente ali da nossa família é muito diferente. Né? Muitas vezes aquilo que eu sou, aquilo que eu vivencio é diferente do meu irmão, é diferente do meu filho, é diferente do meu pai. Né? E a gente ter o segredo talvez seja a gente começar a desenvolver os nossos olhos de ver, né? Para sair do nosso lugar comum. Né? O que é... Né? E essa questão, eu sempre penso muito nisso, né? Porque os espíritos de luz estão reencarnando, gente. Né? Os espíritos de luz estão vindo para a Terra. Está encarnando um monte de espírito de luz. A espiritualidade vive falando disso, né? Tinha, né, na década de 90 ali, né, era o tal das crianças índigo, né, que eles falavam, né? Criança índigo, né, que eram os espíritos muito inteligentes, né, que tinham um nível intelectual acima da média, né? Que eram aqueles espíritos lá que tinham características, né, artísticas, que tinham características de raciocínio muito profundo, né? E a gente, né, a espiritualidade meio que avisou a gente, vai começar a encarnar os espíritos assim. Não que esses espíritos fossem espíritos iluminados, tá? Mas eram espíritos mais inteligentes. Eram espíritos que eram diferentes da gente, já tinham valores, né, mais aperfeiçoados que os nossos. E aí depois, né, vem, né, na continuidade desse processo, aquilo que o pessoal chama das crianças cristal. Né? O que é as crianças cristal? Tá? Isso é uma terminologia que nasceu lá nos Estados Unidos, né, mas que a gente às vezes usa porque tem uma afinidade de ideia com as questões da doutrina espírita. Né? O que são as crianças de cristal? As crianças cristal que o pessoal fala, aí já são os espíritos de luz. São aqueles, né, se as crianças índios são os inteligentes, são os meninos que com 20 anos ganhavam $1 milhão, era um menino que descobria não sei o que formava na faculdade, que já abria empresa, né, que fazia obra de arte, que ficava famoso, que era artista. As crianças cristal já eram um passo além. Já eram os que estavam desligados das questões materiais, né, e já eram os espíritos de luz encarnados, no sentido mesmo que eram desprendidos, não ligavam para o materialismo, né? Não ligavam para a palavra meu, né? Não ligam, né? Não é ligar, não ligam, né? Não se dão no trato social do jeito que a gente espera, né? Não estão preocupados em agradar, não estão preocupados em vencer na vida, né? Então a criança cristal, né, ela não quer vencer na vida. E isso para a nossa sociedade materialista é o fim do mundo, porque eu quero que meu filho tenha sucesso. E quando eu falo sucesso, eu estou falando sucesso material. É ganhar dinheiro, ser rico, né? De preferência ser chefe, né? E ganhar muito no final do ano. É isso que eu... Ô, Marcelo. Pode falar, Rita. Boa noite, gente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você estava falando das crianças índigos que vieram com o senso científico aguçado e mais materialista. Não seria uma oportunidade nessa reencarnação deles evoluírem espiritualmente? Que eles vieram também com essa missão, vamos dizer assim, de evolução, passar a ser uma criança cristal na próxima reencarnação? Não é um processo tão rápido assim, né? Porque às vezes um espírito que é, por exemplo, uma criança cristal, um espírito tem 1.000, 2.000 anos de evolução na frente da criança índigo, né, gente? Então, assim, o que esses espíritos... Mas não seria o início da caminhada? Sim, né? Não sei se vocês notam, né? Você vai pegar ali as crianças do início dos anos 2000, né? Os jovens do início dos anos 2000... Qual que era a característica deles que o pessoal até falava, os millennials, né, que eles falavam, millennials, né? Eram o quê? Pessoas que eram meio desanimadas da vida,
né? Que com 20, 30 anos já tinham conquistado tudo que tinha para conquistar na vida, né? E que ficavam meio ali, sem saber o que fazer, né? Tipo assim, agora eu já tenho meu 1 milhão, já tô rico, né? Com 20, 30 anos ali, né? Normalmente com menos de 30 anos já tava ali milionário, né? E que meio que ficava ali numas crises existencial ali, né? É esse o estado desses espíritos. Ou seja, eles têm um potencial muito grande, né? Mas ainda é um potencial materialista. Então, assim, e aí depois vem esse segundo grupo de espíritos, né, que são as crianças cristal. Esses aí vêm para poder dar rasteira na gente. Esse aí é o menino que, né, vai ensinar a gente a fazer caridade. Né, como diz o amigo espiritual, né, eles vão ser aqueles meninos que quando a gente reencarnar, eles vão ensinar a gente a não ser egoísta. Eles vão ser os nossos pais, os nossos avós nas próximas gerações, né? E todo aquele comportamento egoísta que eu ensinei para eles aqui na minha existência aqui, né? O que eles vão fazer? Eles falam, não, meu filho, não é assim que faz não, você tem que dividir com os outros, né? É muito feio ficar falando essa palavra aí, meu, né? Jesus não ensina a gente a falar meu, não, entendeu? Aí o pessoal, a gente, né, tem horror a isso, né? Porque, né, a gente quer, né, isso é, né? A gente é muito voltado para posse, né, para ideia, né? Mas assim, é uma, vamos dizer assim, é uma continuidade, né? Vai chegar lá com certeza. E nós estamos aqui ainda, né? Nós não sabemos nem onde nós estamos, né? Nós estamos aqui para ser reeducado, né? Então assim, se a gente ficar se a gente ficar aqui no plano físico aí nas próximas encarnações, nós vamos ser reeducados aí por essas crianças índigo aí, se Deus quiser. Imagina que doido, né? Como diz lá o Lucas lá, né? Quando você for lá e tomar alguma coisa do seu colega na escola, né? E vem seu pai e sua mãe vai vir e falar, vem cá, meu filho, você vai aprender a amar os outros. Mamãe e papai te amam, mas amam um menininho ali da rua igual amam você. Imagina, deixa eu pensar isso, né? Mamãe e papai te amam, por isso que elas vão pegar tudo que você tem e vão levar você lá para distribuir para as pessoas que não têm. Você não precisa mais de 2 carrinhos, não, você precisa de um só, né? E a gente que é egoísta? Não, mãe, eu quero é meu. Não, nós vamos te ensinar agora a largar esses negócios, essa bobajada de egoísmo. Imagina, nós vamos ser educados por isso, né? Esses mesmos que a gente pega e compra lá a caixa de lápis de cor e fala assim, fulano, essa caixa de lápis de cor é sua. Não empresta pra ninguém, não. A mamãe do Zé que tem que comprar pra ele. E eles vão ensinar a gente o contrário, né? E isso é tão assim com a gente que a gente fica até desconfortável de falar nisso, né? Porque no fundo a gente acha que é a gente que tá certo, né? Que essa proteção, né? Eu não trabalho para pagar coisa pro filho dos outros, não. Eu trabalho para pagar coisa para mim, né? São espíritos que já não pensam assim, né? Imagina o choque desses espíritos com a gente. Imagina isso no dia a dia, no cotidiano. Imagina uma criança dessa que vai para a escola, né? Claro que não é todas, né, gente? Eu tô falando isso pra gente poder pensar. Imagina, né? Um espírito que ele já vem lá com desprendimento de tudo. E aí quando ele chega na escola lá com 3 anos de idade, ele lembra que o pai dele falou que ele não pode dividir nada com os outros. Mas lá no coração dele, ele tá doido pra dividir. Né? O coração dele tá falando assim, eu tenho que pegar aqui e distribuir entre meus colegas tudo. Aí ele lembra, meu pai falou que eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou desagradar meu pai. Imagina a cabeça do menino. Ele traz né? Imagina ele, né? Uma hora ele vai libertar, igual aconteceu com o Francisco de Assis. O Francisco de Assis era criança índia, reencarnada na Idade Média, pior ainda, né, gente? Imagina. Né? Ele era o único, né, naquela época lá dele, né? Então o Francisco de Assis, né, criança índia, criança cristal mesmo, né? Reencarnado lá na Idade Média, imagina, né? Um cara feito de diamante no meio da lama, era isso, né? Então ele teve que esperar até chegar a maioridade dele para dar um grito de independência dele. Ele falou assim, pai, te amo, mas boa sorte pra você aí. Fica com seu dinheiro aí, porque o negócio meu aqui chama Jesus. Jesus tá mandando ele pra lá, ó. Né? Gasta seu dinheiro que você quiser aí, né? E o pai dele, né, deu pro outro filho que ele tinha lá, pro irmão do Francisco de Assis, né? Então assim, né, substituiu, né? Porque na verdade ele não amava o filho, ele amava o que o filho representava, né? Que é uma coisa até triste da gente imaginar, né? Mas assim, nós estamos aqui, né, degladiando as ideias aqui, né, gente? O tempo tá indo embora aqui, né? Alguém quer fazer mais alguma questão, mais alguma situação? Né? Tem uma Dudinha assim, ela quer levar lanche para a sala toda. É isso aí, ó. Né? A gente dá conta? Não, a gente não dá conta. Né? Mas a gente consegue já ir fazendo aos poucos. Né? Nós podemos melhorar. Né?
Nós podemos abster olhos de ver essas crianças. Ah, não dou conta de... Né? Eu não tenho dinheiro para o meu filho distribuir lápis de cor todo dia. Né? Mas eu já posso começar a incentivar, valorizar. Oh, que legal, filho, você quer fazer? Né? É até legal. Vamos pegar suas coisas usadas e vamos distribuir, se você quer. Tá. Ó, eu não tenho como. Se você desse todos os seus lápis de cor, vai faltar, porque eu não tenho para te dar. Né? Aí você vai trabalhar isso dentro de um nível aceitável. Né? Mas assim, nós temos que ter olhos de ver, porque tem muitas crianças dentro da nossa casa, tá? Que já são esses espíritos. E aí nós falamos que eles são diferentes, que eles têm problema, e vão levar um menino no psicólogo, né, psiquiatra. Não, menino aquele, meu menino é normal, né? Meu menino fica falando umas bobagens ali, tem uns negócios ali mais esquisitos, né? Não tem lógica, né? Meu filho precisa de... Né? Eu quero que meu menino seja igual a todo mundo. Né? Eu lembro uma vez que chegou um companheiro do Francisco de Assis com uma criança que tinha uma mediunidade assim, exacerbada. O menino viu os espíritos, assim, me lembrei, né? Eu falei assim, não, é igual eu quando era menino, né? E o pai do menino virou pra mim e falou assim, eu te dou o que você quiser, e eu te transfiro aqui pra sua conta, aqui, o tanto que for, pra você tirar esse negócio do menino, porque isso aí atrapalha a nossa vida social. O cara falou na lata, entendeu? E aí eu falei pra ele, falei assim, ó, seu filho não tem como tirar isso não, meu filho, né? Vocês vão ter que fazer um processo de reforma íntima, começar a trabalhar a caridade e tal. Eu vi na cara do pai dele que não tô aqui pra isso não, entendeu? Nunca mais o menino voltou. Eu sempre lembro desse menino, né? Então, às vezes, um espírito iluminado, ele vai encontrar o caminho dele com certeza, porque já sei que ele tem uma iluminação, né? O pai e a mãe podiam ajudar, né? Vai atrapalhar, né? Porque o compromisso social é mais importante que o menino, né? Que o despertar espiritual do menino, né? Porque, né? É aquilo que a gente está falando, é muito legal, né? Mas aí você vai falar assim, ó, você não pode levar o menino nas festas pesadas, você vai ter que trazer o menino para evangelização, você vai ter que fazer caridade junto com o menino, aí já começa a azedar. Né? Aí já começa, né? Ah, não, mas aí não, eu tenho a minha vida aqui, eu tenho a minha festa, eu tenho o meu isso, né? E aí nós vamos começar a pensar da nossa responsabilidade diante das crianças, né? De levar na evangelização infantil, de fazer o culto do evangelho lá na casa da gente, né? E isso não é negociável, né? Eu sei que o tempo tá acabando, né, Alan? Nós temos aí mais quanto tempo, você sabe? Em tese, nenhum. Hã? Tem 10 minutos ainda? Não, nenhum. Nossa senhora, então já acabou. Né? Então, gente, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Porque são coisas muito importantes, né? Então, assim, os valores espirituais que a gente transmite para os nossos filhos, até, enquanto eles estão debaixo da nossa responsabilidade na escolha deles, não, tá? Não é meu filho que marca quando ele vai para a evangelização e quando ele faz culto do evangelho, não, sou eu. Porque eu que sou responsável. No dia que ele for adulto, no dia que ele for dono de si, aí é outra coisa. Eu vou continuar convidando. Né? Mas enquanto ele for pequeno, não quer saber, você vai sentar aqui, nós vamos fazer o culto. O dia do nosso culto é esse, pronto, acabou. Não tem discussão sobre isso não, né? Claro que a gente vai tentar fazer da melhor maneira que seja mais agradável para a criança, né? Aquela coisa toda, né? Mas nós somos responsáveis espirituais pelas nossas crianças, né? José e Maria foram responsáveis por Jesus, né? Imagina, né? E deram conta, né? Mas se bem que Jesus é fácil, né? Ser responsável por Jesus, né? Imagina, beleza. Ele quer ser responsável por mim, né? Então, gente, nós vamos terminar o estudo aqui, até porque, né? Se não fecha a sala aqui, não dá nem para fazer a prece, né, gente? Queria agradecer a todos aí, né? Pedir desculpa, nós vamos falando de Jesus, a gente vai falando, vai emendando um trem no outro aí, vamos embora. Né, Alan? Obrigado, Alan. Nós aqui agradecemos. Eu queria encerrar, agradecer o Marcelo e encerrar falando um pouco de Maria e um pouco de Jesus. Nós temos poucos relatos a respeito da infância de Jesus, mas um dos mais belos que a gente tem é quando Jesus falou as primeiras palavras dele. E eu queria partilhar essa reflexão que foi trazida por um amigo espiritual nosso. Marcelo, eu vou pedir só para você dar uma fechadinha no microfone, tá só dando uma eco. Obrigado. Né? Que vai falar de Maria, sobre essa mãe, né? E como que... E as primeiras palavras de Jesus. Aí o amigo espiritual fala pra gente o seguinte: a gentil mãe do Messias era um ser fascinante, olhos profundos e compreensivos, movimentos suaves e calmos, sorriso alegre, ótima para escutar e acolher. Quando falava, sabia sintetizar o verbo amoroso com sua visão prática e direta. Gostava de movimento e de atividade, e sempre estava disposta ao trabalho humilde. O sagrado se expressava através de pequenas ações e da atividade alegre. Era esse o pensamento que a definia. Como todo grande espírito, ignorava a própria grandeza
e se achava apenas uma pequena mulher de uma vila esquecida, com atividades comuns e sonhos simples. Surpreendida, aos 14 anos, pela visão do Espírito que lhe anunciou o plano divino de ser mãe do Messias, se assustou no primeiro momento. Demorou a entender o que representava o filho para o mundo. Segundo ela contou certa vez, anos depois, quando já vivia em Éfeso com o apóstolo João, ela disse: acreditava que seria mãe de um tipo de rei. Nos primeiros dias, meu velho pai nos ensinava, quando crianças, que o Messias traria de volta a glória de Israel e se sentaria no trono de Davi, que seria forte, guerreiro e belo. Na época da gestação, eu imaginava, inocente, que seríamos ricos e que eu teria servidoras e vestidos bonitos, como as mulheres da cidade de Séropes. Dizia rindo de mim mesma. Porém, depois descobri que a coroa de Jesus seria bem outra. Ainda bem que não imaginei isso quando ele era uma criança. Como toda mãe, Maria ensinou o filho amado os primeiros passos e as primeiras palavras. As primeiras palavras de Jesus, conta Maria, foram Abba, imagem. Abba significa pai, imagem, estrela. Ela estava com ele na janela da casa e durante a noite gostava de ficar com ele olhando o céu, quando ele falou espontaneamente e apontou o dedo para mim. Eu fiquei um tanto desconcertada, pois entendi que ele falava o nome do pai antes de falar mãe. Um dia, quando ele era mais velho, contei a história. Ele sorriu, tocou meu rosto e disse: Abba Magem significa que a estrela do pai está dentro de ti. Então, com essa bela reflexão, né, imagina Maria, uma mãe comum, né, esperando o filhinho dela, aquela criancinha que aprendeu a andar, aprendeu a falar, mãe, ela falou primeiro pai, mas quando ele falou pai, ela estava se referindo a outro pai que estava brilhando como uma estrela dentro do coração da mãe. E nós imaginamos quantos outros relatos não podem ter da vida de Jesus, que certamente um dia chegarão até nós, seja nos livros terrenos, seja por mensagens dos amigos espirituais, seja por nosso conhecimento quando nós retornarmos ao plano espiritual. Mas que essa sagrada família, não sagrada no sentido do culto, mas no sentido de ser verdadeiramente um exemplo de família, possa nesse momento estar em nossos corações e que nós possamos compreender que assim como Maria teve a Jesus, nós também temos aos nossos filhos, que também são estrelas que o Pai confiou a nós, ainda que por um breve tempo, que nós possamos dar o melhor de nós a essas crianças, dentro das nossas limitações, mas sempre buscando, acima de tudo, colocar a semente do Evangelho no coração dessas crianças, que não tenhamos dúvida, no momento, agora, ou talvez um pouco mais tarde, elas vão germinar. Agradecemos imensamente a presença de todos, agradecemos muito ao Marcelo, aos amigos espirituais que estão conosco, que nos trazem essas lindas mensagens que nos consolam e inspiram, e que nós possamos, se for da vontade do nosso Pai, ainda nos encontrarmos muitas vezes para refletirmos a respeito dessa figura inesquecível, nosso guia e modelo, que é Jesus. Muita paz a todos e, mais uma vez, gratidão pela presença. Boa noite. Boa noite, amigos. Gente, boa